Bora lá, nação, vamos para um vídeo aqui muito bacana, onde os comentaristas do programa da ESPN Brasil analisam como o Flamengo vai jogar depois da chegada do técnico Sampaoli, que inclusive ele deu algumas diretas falando sobre as mudanças que ele pretende fazer no Flamengo. Como, por exemplo, ele comentou sobre o posicionamento do Gerson, que no Olympique de Marselha o Gerson jogava como ponta e não como volante. Tem também a mudança aí entre Pedro e Gabigol, que ele falou que em algumas partidas pode utilizar os dois, mas em algumas não. Que inclusive, na minha opinião, eu acho que ele não vai usar os dois jogadores juntos. Pode ser que em algumas sim, mas na minha opinião a maioria será sem os dois juntos. E também perguntaram para ele sobre a rotação do time, se vai ter time A, time B. E ele falou que nas 3 competições, que é o Brasileirão, Libertadores e a Copa do Brasil, ele vai colocar os times que tiverem mais intensidade, os jogadores que tiverem mais intensidade, mais preparados. Quer dizer, provavelmente ele vai fazer igual na época do Jorge Jesus. Não sei se vocês se lembram que Jorge Jesus não poupava ninguém. Só era poupado aquele jogador que estava mal fisicamente ou estava lesionado. Aí era poupado. Mas ele sempre ia com força máxima, tanto para o Brasileirão, para Libertadores, Copa do Brasil, e assim parece que o Sampaoli quer fazer no Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Os comentaristas analisaram, nós vamos aqui reagir juntos. Eu gostaria que você prestasse muita atenção para ver se assim será mesmo o estilo de jogo do técnico Sampaoli, porque agora nessa quarta-feira tem Flamengo e Nublense. Cresce nesse vídeo o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então reagir aqui as notícias do Flamengo. Que o nosso papo agora é de careca para careca, né? Porque a minha ideia aqui é tentar desvendar quais opções táticas o Sampaoli vai encontrar para montar o Flamengo dentro dos sistemas que ele pode montar, usando como parâmetro o que ele disse, o que o Flamengo tem de material humano e o que a gente já viu dos seus trabalhos no Brasil e fora, mas acho que os trabalhos no Brasil são os elementos mais palpáveis para a gente tentar enxergar o que no futebol brasileiro ele vai conseguir fazer. Sabe, fã de esporte, quando antes de algum tema que a gente vai trazer aqui para a tela para montar o simpático campinho, a prancheta, existem caminhos óbvios. Para montar o Flamengo do Sampaoli é um caminho nada óbvio, porque são muitas possibilidades. Mas ele falou algo sobre o sistema mãe, né, a expressão que ele usou, ser um 3-2-5 ou um 3-6-1 para atacar. Então, o importante é essa parte, para atacar. Não quer dizer que o Flamengo sempre vai, em todas as fases do jogo, vai ter 3 defensores lá atrás. Pode até ter, eventualmente. Não quer dizer que o Flamengo sempre terá 3 zagueiros, mas quer dizer que quando o Flamengo atacar, quase sempre terão 3 jogadores naquela linha. E tem um ponto, antes da gente ir direto para a prancheta, que a gente vai discutir muito Pedro e Gabriel, mas tem outro ponto nessas estratégias que ele vai montar, que eu acho que vai ser muito interessante e vai render muita discussão. Porque o Flamengo tem hoje um problema na lateral direita. Mateuzinho está machucado, o Wesley é um menino, Varela não vem bem. E o Sampaoli aqui do Brasil usou bastante zagueiros parados em uma das laterais, né? Usou o Veríssimo, usou o Gabriel em Santos e Atlético Mineiro, usou o Luan Pérez no Olympique de Marselha. Então, para montar esse sistema, juntando essas informações, a minha impressão é que no Flamengo há uma grande chance de o lateral direito ser um jogador zagueiro. O Fabrício Bruno é o meu palpite e eu vou explicar um pouco o que é que eu estou falando. Esse é o time que eu montei de partida, né? Lembrando que o Arrascaeta está fora desse painel porque ele está machucado. Eu acredito muito nessa linha de 4 no momento sem bola, com o Fabrício Bruno guardando o lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira, porque o Sampaoli gosta muito de zagueiros canhotos jogando pela esquerda, e o Ayrton Lucas, que hoje é o dono da posição. Com Gerson, Thiago Maia, Matheus França, e aí pode ser esse desenho também, até acho ele mais possível, com Matheus França e Thiago Maia, pode inverter os lados tranquilamente, tanto faz. Everton Cebolinha, Gabriel e Pedro, como falamos, 2 pontas com pés invertidos. Então, um destro jogando pela esquerda, um canhoto jogando pela direita. Tudo vai passar pelo poder de convencimento sobre o Gabriel para atuar nessa posição. Quando o Sampaoli fala no momento ofensivo, o sistema mãe é 3-2-5 ou 3-6-1, eu acredito mais no 3-2-5. O que ele está falando? Quando o Flamengo tem a bola, acontece isso. Ayrton Lucas espeta, como o Arana espetava, por exemplo. E aí, no momento de saída de bola, o Flamengo, para construir a sua fase ofensiva, parte de 3 zagueiros, parte de 2 jogadores, né? Então 2 jogadores na base, e aí 5. Ataca aqui,
fechando 5 jogadores. Ayrton Lucas como extremo pela esquerda, o Gabriel como um extremo pela direita, Cebolinha nesse par chegando, Matheus França nesse par chegando e o Pedro, né? Lembrando que nesse movimento o Gabriel, por ser um jogador de perna esquerda, chegaria mais para dentro para tentar finalizar. Não é a zona mais confortável para o Gabriel jogar. De fato, não é. Para esse modelo funcionar assim, vai passar muito pelo convencimento do Gabriel. Alternativas para essa ideia, assim, claro, Bruno Henrique, recuperando forma técnica e física, vai brigar muito com o Cebolinha por essa vaga. O Bruno Henrique joga muito bem nesse setor, vai conversar. Essa dupla tende a ser incrível para o time do Flamengo jogar com Ayrton Lucas e Bruno Henrique, né? Então, é possibilidade. Vou voltar o Everton, Cebolinha para cá. Claro que o Arrascaeta vai voltar de lesão. E aí ele pode voltar tanto no lugar do Matheus França e ser um jogador mais próximo desse movimento, como ele pode voltar no lugar do ponta, né? O Arrascaeta jogar mais para a esquerda, o Matheus França jogar um pouco mais por aqui. Alternativas, são várias alternativas. Tá, Zupac, mas e se por um acaso o Gabriel não quiser jogar aqui? Se o Gabriel quiser jogar aqui perto do Pedro, né? O Matheus França não é um cara que vai fazer muito esse papel. Quem pode ganhar um espaço, e tem sido pouco falado, embora tenha jogado contra o Curitiba, é o Everton Ribeiro. Porque aí o Everton Ribeiro é um jogador canhoto jogando pela direita, né? Não bem de extremo, mas nos seus tempos de Curitiba, de Cruzeiro, ele era um meia de chegada, no próprio Flamengo de 19. Ele poderia jogar nesse movimento para possibilitar o Gabriel estar mais próximo dessa função. Não acho que o Everton Ribeiro vai fazer par com a Arrascaeta aqui, porque no momento de recomposição defensiva, o Flamengo teria que voltar com 2 caras que não vem entregando nessa parte. Então, a última alternativa. Tá, então o Everton Ribeiro não é titular, tá? O Matheus França está aqui, o Gabriel não quer jogar. Outra possibilidade, outro jogador que pode ganhar espaço é o Marinho. Marinho que, repito, no Santos de Sampaoli era exatamente esse cara. O Marinho no Santos jogou melhor com o Cuca do que com o Sampaoli, mas nos 2 modelos ele era esse cara. São alternativas, né? Além, claro, né? Gabi pode jogar aqui, ó. O Gabi pode jogar no lugar do Pedro. Não acho que vai jogar. Mas esse modelo, com esses 3 jogadores de saída, 2 jogadores na base de meio campo, para 5 jogadores no momento ofensivo, deve ser esse o desenho que o Sampaoli tem para montar o time do Flamengo. E são muitas e muitas e muitas opções e variáveis para montar o time do rubro-negro. Só um acréscimo, se você me permite, sempre, Zupa. A depender da forma como o adversário vai pressionar, e treinadores... 2 das primeiras decisões na hora de preparar uma partida contra qualquer adversário são como eu vou sair jogando e como eu vou pressionar, como eu vou marcar a saída de bola do adversário. Se o adversário fizer a pressão com 2, ele não precisa de um terceiro homem baixando do meio de campo para ajudar os 2 da primeira linha a fazer a saída. O goleiro faz esse papel. E ele ganha um jogador na segunda linha, que seria a zona do meio de campo, para já começar a formar a tal bem falada e procurada superioridade numérica naquele setor. Agora, ele não vai abrir mão. Acho muito difícil de, no mínimo, 5 jogadores na última linha. 2 bem abertos e os outros entre os marcadores adversários para dificultar ao máximo e para ter muita gente chegando. Ou 6, como ele mesmo disse, que seria uma possibilidade hoje. E ele citou o Manchester City, né, que é um time que joga no 3-2-5 com bola e que sem bola tem, por exemplo, o Ake, que é um zagueiro jogando de lateral esquerdo parado, ou eventualmente o Stones jogando aberto pela direita como lateral e quando tem a bola dá um passo à frente. Por isso, eu acredito que ele vai usar esse expediente no Flamengo, não na esquerda, porque o lateral é o melhor jogador do time no ano, que é o Ayrton Lucas, mas na direita há essa brecha e se ele usar o Fabrício Bruno como um lateral na hora da posição defensiva, a hora que tem a bola, ele tem os 3 para sair. São muitas as possibilidades de Sampaoli no Flamengo. Então tá aí, nação, tá aí as informações. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Mas essa foi a intenção que o Sampaoli deixou bem claro na coletiva de imprensa de hoje. Ele falou que pretende jogar com um 3-2-5. Vamos ver se já na partida da Libertadores contra o Nublense, se ele vai jogar dessa maneira, tá certo? Então é isso daí, nação. Deixa o like no vídeo para apoiar o trabalho do nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.